E após o pedido de muitos, apresento a vocês a sexta e última parte dessa obra fantástica. Peço humildemente a quem não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo, e caso tenham gostado e tiverem alguma recomendação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Quando o Hao finalmente desperta, ela fica muito assustada e sem entender nada. Ela olha para Jinru e pergunta o que é que o mesmo estava fazendo, enquanto ele pensava que agora definitivamente ele tinha ido de base. E enquanto ele estava nessa enrascada, Deok-hun estava indo até o estúdio através do endereço da fatura, se perguntando se aquele era realmente o lugar correto. Quando o mesmo chega lá, a moça da recepção logo pergunta se ele tinha algum compromisso por ali, e o mesmo responde que tinha vindo através de uma recomendação de um amigo seu, Jinru. Toda contente, a moça pergunta se Jinru realmente tinha recomendado a ele e imediatamente agradece ao Cebolinha por ter ido até ali. Ele completa dizendo que Jinru não parava de falar sobre a surpresa que o mesmo havia feito para sua namorada, então ele quis vir conferir pessoalmente para ver se realmente era tudo isso mesmo. E sem entender muito bem, a mulher diz que Jinru já havia dito que era sua irmãzinha na verdade, e que o nome era Subin. Ao ouvir isso, aquele ceboso fica completamente felizinho, pois o seu plano estava dando muito certo na realidade. A moça, depois de perceber a cagada que tinha feito, começa a disfarçar, tentando dizer que talvez estivesse enganada, e pergunta a Deok se era realmente a namorada de Jinru. Todo contente, ele só conseguia pensar no nome da garota Chasubin, e diz à mulher loira que agradecia a ela pela ajuda, então iria ligar para ela para reservar caso estivesse interessado, e logo ele se retira dali extremamente rápido. A mulher até o chama, mas não obtém nenhuma resposta, então fica refletindo que aquele senhor era realmente muito estranho mesmo. Naquela noite, Deok-hun entrou na faculdade e roubou informações pessoais do banco de dados dos professores, encontrando assim a localização exata da pensão de Jinru, e logo ao amanhecer, o Sebo em pessoa foi até a pensão imediatamente, apenas para confirmar as suas suspeitas, e ficou igual um louco plantado, tal qual como uma árvore, esperando pacientemente até que Subin saísse de lá de dentro. Enquanto isso, Jinru ficava resmungando consigo mesmo sobre o que tinha acontecido e não conseguia nem pensar com que cara ele olharia para a professora assistente depois do que tinha acontecido, e agora, no entanto, ela devia pensar que ele não passava de um pervertido que se aproveitou da situação e que ele não tinha caráter algum. E ele continua resmungando no quarto, indiferente se foi na conferência ou no que aconteceu dentro do metrô. Definitivamente ele tinha estrago tudo antes mesmo de começar. Logo alguém começa a bater na porta. O mesmo até esquece a sua tristeza, comemorando, pois achava que era o serviço de quarto. Afinal, ele tinha ouvido que o serviço de quarto desse hotel era simplesmente esplêndido. Ele sai todo pimposo dizendo que já iria abrir a porta, enquanto em pensamentos comemorava muito, ainda dizendo que adoraria comer um frangão fritão. Mas ao abrir a porta, ele acaba se deparando com Hao, a professora assistente, que com um jeitinho de coitada pergunta ao prota se o mesmo estava ocupado ou tinha algum tempinho, e como ele ainda estava completamente em choque pelo que tinha acontecido no metrô, ele não responde e decide fechar a porta na cara da coitada da garota, que segura a porta impedindo ele de fechar, dizendo que queria e realmente precisava conversar seriamente com Jinru. Assustado, ele até gagueja perguntando se ela realmente queria conversar agora a essa hora da noite e se na verdade era sobre o que rolou no trem, e sem chegar até alguma conclusão, Jinru simplesmente começa a pedir desculpas à garota de uma forma desesperada. Ele só não queria ter incomodado ela e então deixou que ela dormisse e continua implorando pelo perdão da mesma. Ela dá risada na mesma hora e pergunta a Jinru por que é que ele estava tão sério. Afinal, tinha sido algo que aconteceu enquanto ela estava sonhando e o prota fica sem entender bolhufas. Jinru então pergunta a Hao se ela não se lembrava do que tinha acontecido e a mesma responde que até se lembrava um pouco, mas corta a conversa perguntando se ele iria deixar ela entrar dentro de casa ou ficaria ali fora. Todo sem graça e sem jeito, Jinru responde a ela que não precisavam ficar ali fora e convida a garota a entrar para dentro da casa. E ao entrar no quarto, a garota fica extremamente impressionada com o preparo de Jinru. Afinal, ele estava ensaiando e tudo mais, e Hao acha isso incrível. Ainda mais sem jeito, o prota apenas responde que ele não conseguiria relaxar se não estiver seguro do que fará e como fará. Com uma sacolinha de cervejas, ela convida o prota para tomar umas, mesmo sabendo que o coitado estava muito ocupado, e isso deixa o rapaz mais envergonhado do que ele já estava. Por fim, todo contente, ele pede para que ela se acomodasse e que ele tinha um tempinho sim para tomar umas e jogar um pouco de conversa fora. Logo eles começam a comemorar, enquanto a garota afirma que cerveja nesses momentos de ansiedade era a melhor opção para relaxar. Eles brindam a bebida em prol ao novo cargo do prota, enquanto o mesmo ficava observando a vontade que Hao bebia aquela cerveja boladaça. Jinru até chega mesmo a ficar impressionado, refletindo que aquela garota realmente amava muito cerveja. Em questão de segundos, ela termina a cerveja e fica envergonhada, pedindo desculpas a Jinru, e diz que ela tinha bebido realmente muito rápido mesmo. Surpreso, o prota responde que não achou estranho, na real ele ficou muito impressionado, parecia até mesmo aqueles comerciais de televisão. Sem graça, Hao pergunta ao prota se ele sempre dizia esse tipo de coisa para os outros. Afinal, isso deixava quem ouvia extremamente confortável. Logo, ela se levanta e diz ao prota que como eles não estavam mais na faculdade, então ela não tinha necessidade de chamar ele de professor Jinru. E na moralzinha, ela pergunta ao prota se ele gostaria que ela o chamasse de Opa, deixando o coitado completamente envergonhado e refletindo que a garota parecia bêbada e também muito, mas muito alegre do que o normal. E sorrindo, ela olha para o prota, dizendo ao mesmo que ele ficava muito lindo quando estava assustado, e Jinru logo pergunta à garota se estava tudo bem com ela. Logo ela grita ao prota brincando que não estava bêbada,
afinal era preciso bem mais do que uma simples latinha para deixar ela fora de si. Jinwoo, sem graça, diz que então estava de boa, enquanto a garota continuava mandando a ver nas cervejas. Logo ela diz ao prota que tinha uma coisa que ela sempre quis perguntar para ele, mas nunca teve coragem, e que agora talvez seria a melhor hora para perguntar. Jinwoo, sem jeito, disse que se era algo que ela sempre quis saber, então isso deixava ele meio nervoso. E também, já que era assim, ele queria perguntar algo a ela, e manda na lata o que é que ela queria saber sobre ele. E também diz que ele tinha curiosidade sobre o porquê ela colocou ele para a conferência, afinal tinham tantos professores melhor que ele. E também tinham muito mais experiências, como por exemplo o professor Deok-hoon. Ela responde então perguntando se era só isso que ele queria saber, e que seria bem chato se ela simplesmente só respondesse direto. Então, se ele respondesse a pergunta dela com sinceridade, então ela responderia com o maior prazer. E logo a garota manda a pergunta dela na lata e diz a Jinwoo se ele estava gostando de alguém por esses últimos tempos ou algo do tipo. Ao ouvir a pergunta, o coitado não sabia o que responder e também não sabia onde enfiar a cara. De tanta vergonha, o maluco ficou extremamente em choque. Enquanto isso, Subin acaba dando de cara com o professor Deok-hoon, que só ficava de risadola, e a garota refletindo que aquele senhor era realmente muito suspeito mesmo. Por fim, ela simplesmente decide ignorar a presença dele ali, afinal, se ela conversar sobre alguma coisa com ele, talvez o maluco começasse a segui-la. Logo, Deok-hoon chama a garota pelo nome que ela usava nas lives sus, perguntando se era dessa maneira que ela tratava os seus maiores fãs. Ela pergunta apenas quem era, e ele responde imediatamente que era o amante do Sword. Que maluco ceboso, mano, sai fora. E na hora mesmo, ela já se assusta, pensando se aquele ali em sua frente realmente era aquele pervertido ceboso das lives. Na defensiva, Subin pergunta ao velho como ele sabia quem ela era e o porquê ele estava ali. E o Cebolinha responde que ela não precisava tomar cuidado assim com ele. Ele entrega um papel a ela e a pergunta se ela conhecia o professor Jinwoo e que na verdade ele também era professor e dava aula na mesma universidade que o prota. Subin então responde que Jinwoo estava em uma viagem da universidade e Deok diz a ela que sabia disso, mas hoje tinha ido até ali por ela. Deok se aproxima dela dizendo que não era algo que eles poderiam conversar assim em público e a convida para irem até um lugar mais calmo, um lugar bem mais tranquilo. Subin então dá um tapa na cara dele, chamando de nojento, dizendo para que ele não tocasse nela, enquanto o mesmo responde que se ela o mandasse embora dali, então ele revelaria a identidade dela para todos e contaria o segredo que Jinwoo usava o dinheiro da universidade para financiar os projetos dela. E deixando a garota assustada, ele pede para que ela pensasse bem, afinal um professor universitário ajudando uma streamer seria então uma notícia extremamente ruim para ambos os lados. Ela começa a se mandar dali pensando que se realmente aquele nojento estivesse falando sério, então Jinwoo também seria prejudicado e não somente ela. Ela enfim cria coragem e diz que precisava ser corajosa pelo bem do prota e ela teria de ter coragem. Ela volta para ele, chamando ele de cara de povo, e o mesmo se vira perguntando a Subin se ela estava falando com ele. A garota chega enfiando a mão na cara dele. Mano, esperei muito tempo por isso. Chamando ele de lixo e perguntando se por acaso ele estava vendo mais alguém ali com cara de povo além dele. Com um olhar extremamente maquiavélico, ela diz ao Cebolinha do mundo invertido que iria caminhar naquela direção e que ele deveria segui-la. E o cara responde apenas perguntando se ela tinha ideia do que ela e Jinwoo estavam se metendo na verdade. A garota responde ao idiota dizendo que se ele continuasse a falar essas porcarias, definitivamente ela iria arrebentar ele no soco, deixando o maluco no cagaço. Subin pega ele pelo colarinho, dizendo ao mesmo que pelo visto ele não sabia que ele também estava encrencado. Afinal, ele também era professor como Jinwoo, como ele mesmo havia dito. E muito irritada, a garota diz que se ela abrisse os registros de doações, todos veriam os comentários que Deok havia feito no chat durante as streams. E gaguejando, o idiota pergunta se ela estava ameaçando agora. A garota, no ódio, confirma e diz ao Cebolinha da Deep Web que se Jinwoo fosse castigado por causa dessas porcarias que Deok estava falando, então definitivamente ele seria a partir de hoje um homem morto. E ao jogá-lo no chão, ela completa dizendo que a partir de agora ficaria de olho em tudo que ele estava fazendo e se encontrasse alguma coisa suspeita, então ela faria com que Deok-hoon desaparecesse com suas próprias mãos, deixando o covardão com muito medo, se perguntando se aquela mulher era maluca ou alguma coisa do tipo. E depois de sair daquela situação, se pagando de bravona, a garota se pergunta se será se tinha feito bem, e que tinha ficado tão assustada que pensou até que fosse chorar. Mas ela fica muito contente também ao refletir que pelo menos aquele mundo tinha ido até ela primeiro, então agora não tentaria nada contra Jinwoo. Enquanto o prota estava numa situação muito horrível, ele pede a Hal para que ela se acalmasse, mas ela simplesmente mete a beijoca no mesmo. Assustado, Jinwoo empurra a garota, perguntando por que ela tinha feito aquilo, literalmente assim do nada, e que não entendia o motivo de tudo isso na verdade. O prota então continua dizendo que ela já estava bêbada e era melhor que ela parasse de beber. Logo a garota pergunta se ele achava que isso era por causa do álcool. Toda triste, Hal diz a ele que mesmo que ele não tenha respondido se estava gostando de alguém ou não, a essa altura do campeonato ela provavelmente já teve a resposta. Jinwoo fica sem entender nada e pergunta a garota do que é que ela estava falando, e a mesma responde que não queria dizer, mas o amava já fazia muito tempo mesmo. Ele ainda sem jeito tenta chamar por Hal, que se vira dizendo que agora já tinha dito o que precisava dizer, então estava indo embora. Ela se vira com um sorrisinho sem graça, dizendo ao prota que era melhor que eles agissem como se nada tivesse acontecido durante a conferência ou então daria tudo errado. Sem jeito e triste também, o prota responde a ela que estava certa e a mesma sai feliz dizendo que pelo menos eles poderiam continuar sendo amigos, e se retira. E caminhando para bem longe do dormitório de Jinwoo, Hal refletia que quando beijou era como se a boca dele nem tivesse aberto direito. E com isso era claro que ela não conseguiria ocupar nenhum lugarzinho no coração do prota, nem mesmo com o amante dele. Mas com um sorrisinho e suspiro ela reflete
que Jinwoo realmente era alguém muito, mas muito especial mesmo. Já na conferência, Jinwoo estava desesperado, perguntando ao chefe do departamento por que o mesmo estava demorando tanto, afinal não era pra ser assim. E a galera lá começa a se perguntar que horas que começava e que na verdade já era pra ter começado há 10 minutos. Jinwoo, sem jeito e com medo, pede desculpas a todos ali pelo atraso e que assim que pudesse iniciar, então iniciaria a apresentação. Nesse instante, a professora assistente chega toda assustada, dizendo que o pai dela, o chefe do departamento, começou a sentir dores muito fortes no estômago. E enquanto a galera perguntava por ele, o coitado tava passando mal no banheiro, resmungando que era apenas mais uma vez que tinha atacado nele a síndrome do intestino irritado. Jinwoo e Hao já estavam numa rascada e se perguntavam o que fariam agora, já que estava todo mundo bravo, então não tinha como esperar mais. E após muito tempo, para criar coragem, Jinwoo afirma à assistente que ele então começaria sozinho dessa vez. Ela fica em choque perguntando ao prota se ele realmente iria fazer isso, mas antes mesmo que ela pudesse dizer alguma coisa, ele já começa a falar no microfone. Logo ele se apresenta e diz que estava ali arrumando algumas coisas para que então pudessem começar a apresentação. Hao estava muito preocupada com o prota e em pensamentos dava força ao mesmo, dizendo que tinha fé que ele conseguiria dar conta do recado. Com essa situação, ela começa a se lembrar que na noite passada ele havia dito que tinha muitos outros professores que eram melhores que ele, mas definitivamente Hao não pensava dessa maneira. Afinal, os outros professores eram preguiçosos e não se importavam tanto assim com os alunos, mas Jinwoo era um idiota que dificultava sua própria vida apenas para poder dar uma boa aula, e que no fim ele poderia até negar e dizer que só fazia isso para subir de cargo ou coisa do tipo, mas a verdade é que Jinwoo realmente era extremamente esforçado e dedicado. Enquanto o prota dava o seu discurso da apresentação, Hao já estava tranquila, pois sabia que o prota conseguiria, e agora ela tinha certeza que ele era o melhor professor que ela já conheceu. E assistindo a apresentação do prota, toda apaixonada, Hao toma um susto ao ver seu pai ali do lado dela, e pergunta pro mesmo desde quando ele estava ali. A garota fica desesperada, dizendo ao seu pai que iria preparar tudo para que ele subisse e apresentasse, porém o mesmo responde que não precisava, pois ele já iria subir assim que Jinwoo terminasse a sua apresentação. E por fim, Jinwoo não sabia dizer se tudo isso foi o esforço dele ou também o apoio de Hao, mas a apresentação tinha sido um sucesso e parecia que o dia também tinha sido perfeito. Na verdade, tudo tinha ido tão bem mesmo, estava perfeito, até que Jinwoo finalmente pisou na pensão de novo. Ao ver Bina, ele corre até ela para abraçar, mas a mesma desvia, dizendo que agora não era uma boa hora e que ele precisava sair dali rapidinho. Assustado, a prota pergunta se tinha alguma coisa de errado e Bina responde que não tinha tempo para explicar, expulsando rapidamente Jinwoo dali. Mas na porta eles acabam dando de cara com uma mulher. O prota até pergunta quem era ela, mas a mulher simplesmente responde com outra pergunta, questionando a Bina se ela realmente tinha trazido um homem para dentro da pensão. A mulher começa a gritar desesperada, chamando por seu amado, que chega perguntando que gritaria toda era aquela. Logo o cara pergunta a Jinwoo quem era ele ou porque o mesmo tinha entrado em sua casa sem permissão, deixando o coitado do prota em choque. De uma forma extremamente humilde, Jinwoo se apresenta para o cara, cumprimentando o mesmo. Porém, o cara é extremamente grosso com o prota e chama a Bina para que o acompanhasse, deixando o coitado de Jinwoo no vácuo. Porém, enquanto Bina estava ali com aquele cara, a garota que faz tempo que não aparece, que eu até esqueci o nome, chega perguntando a Bina se aquele era o irmão mais velho da garota. Então o Ni continua dizendo que se não fosse o irmão dela, então era o pai, mas ele era bonito demais para a idade, e Bina em choque pede a garota para que não brincasse assim. A mulher chata pergunta ao Ni o que é que ela pensava que estava fazendo e também se não tinha uma roupa decente, mas a garota responde que estava em sua casa, então ela se vestia como bem entendesse. O suposto pai de Bina cai no chão ao tropeçar e se assustar com Subin, que estava dormindo no sofá, e ao se levantar completamente em choque, o pai de Bina é abraçado por Jory, por ser confundido com Jinwoo. Mas ao ver que não era o seu amado, a garota diz para perguntar a Jian quem era aquele tiozão ali, deixando o cara mais em choque ainda. E depois de toda aquela confusão, sentado no sofá, o pai de Bina diz então que seria breve, então iria demolir a pensão e construir um prédio, deixando todos ali muito assustados. Irritada, a Bina grita com ele perguntando se ele veio até ali só para lhe dizer isso sem a consultar, e completa perguntando se ele fazia ideia da importância que aquela casa tinha para o mesmo dizer alguma coisa assim. E perguntando se Bina estava preocupada com passar por dificuldade, ele afirma que daria um valor para ela por mês até que a mesma conseguisse um emprego fixo. Jian triste responde que não tinha nada a ver com dinheiro, é que toda aquela casa lhe proporcionou memórias que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Apontando para a mesa toda bagunçada, o pai de Bina pergunta se já que era tão especial assim aquele lugar, quem é que cuidava dali? E completa dizendo que esse era o maior problema, pois Bina não sabia encontrar boas pessoas e também não tinha firmeza para mandá-los embora dali e cuidar da pensão conforme realmente deveria. Porém, o insuportável completa a maldade falando mal das garotas, dizendo que Subin era desempregada e Jory uma alcoólatra sem esperança, e Uni era tão fracassada que ele nem conseguia nem descrever com palavras. E apontando para Jinwoo, ele diz que aquele rapaz era um impossível, afinal como ele poderia admitir um homem na pensão? E apontando o dedo para o prota, ele termina dizendo que aquilo era uma pensão para mulheres, então que sentido tinha isso se tinha um homem ali? Bina fica muito irritada dizendo que Hyuntae também morava ali, mas seu pai responde que era diferente porque Hyuntae era primo de Bina, e a garota com mais raiva ainda responde que era primo de Jory. E completamente na maldade, o chato responde a Jian se não sabia se isso era uma desculpa ou a verdade, mas no fim não importava, pois queria que todos juntassem as coisas e vazassem dali antes mesmo de 3 dias. Bina até tenta conversar com seu pai, mas o velho idiota se vira dizendo que isso era tudo que ele tinha pra dizer e começa a se retirar dali juntamente com a madrasta de Bina. E Jory, toda amorosa, se aproxima de Bina pedindo desculpas e diz que na verdade isso tudo era culpa dela. Meio triste, Jian responde que elas e Jinwoo não precisavam se preocupar, pois ela sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Bina se retira dali muito triste, pedindo desculpas
desculpas para todos e diz que parece que agora teriam de arrumar um outro lugar para morar. Subin até grita pela garota, tentando pedir para que a mesma retornasse, porém Jinwoo responde que ela não fosse atrás, pois Jean precisava de um tempo para si, e também ela não gostava de se mostrar em situações assim. Após passar quase toda a tarde chorando, do lado de fora da casa, Bina chega pedindo para que eles esperassem que ela iria fazer a janta, mas ela tem uma surpresa das garotas que tinham feito algo especial para ela, e Juri diz que sabia que não chegava nem aos pés da comida de Bina, mas ela tinha que aproveitar o banquete, e com os olhos completamente cheios de lágrimas, ela agradece a garota dizendo que não precisavam fazer tudo isso para ela. Todas ficam emocionadas, inclusive Juri, que diz a Bina que se ela continuasse chorando, então ela iria chorar também, e até mesmo o Ni estava quase chorando real também. Até o Prota fica completamente sem jeito e emocionado em meio a todos aqueles acontecimentos do dia, e mais tarde lá estava Jinwoo segurando o sofá para que Bina conseguisse finalmente pegar o seu celular que tinha caído lá de baixo. Embaixo do sofá ela acaba encontrando algo que era dela e de sua mãe, uma espécie de relógio com foto, e Jinwoo pergunta se aquela pequena realmente era ela na foto. Jinwoo então elogia Bina dizendo que era por conta de sua mãe que a garota era tão linda. Bina conta que quando era pequena ela adorava se aventurar por aí, mas acabava se perdendo algumas vezes, e que sempre que ela saía com sua mãe acabava vendo algo que era encantador. Bina abandonava sua mãe e ia correndo até essa coisa, e chorando Jean diz ao Prota que se soubesse que sua mãe morreria tão cedo, ela então teria segurado a sua mão para todo sempre. Jinwoo dá um abraço consolador em Bina, que pergunta ao mesmo se ele poderia fazer o favor de dormir ao lado dela naquela noite. E depois, conversando ali no quarto com ela, Jinwoo fala que espera que Bina não fique brava com ele caso mesmo diga algo de errado, e afinal ela deve estar cansada demais. Jinwoo continua dizendo que se estivesse no lugar dela não aceitaria tudo aquilo, considerando tudo que ela já tinha passado, e completa dizendo que não podia dizer a Bina que ficaria tudo bem, mas acreditava sim que ela gostaria de saber que ele achava ela incrível. Ele confirma dizendo para ela que prestasse atenção em tudo que fazia ao mesmo tempo, como por exemplo conciliar estudos com a pensão mesmo a garota estando para baixo. Bina então diz ao Prota que isso que ele estava falando não fazia o menor sentido, afinal ela tinha reprovado na matéria dela, e o mesmo responde que então era culpa do professor. Afinal, isso era muito óbvio, se ela pensasse em quem foi que tinha ensinado a ela, então iria dar uma lição nela. Após tentar distrair Bina de toda essa bagunça que estava acontecendo na vida da coitada, o Prota pede para que a mesma não chorasse, e nesse instante ela começa a o beijar. E enquanto eles tinham uma bela noite de amor, Bina diz ao Prota que não queria se separar dele ainda, mas podia ser que eles nunca mais se veriam. Assustado, o Prota pergunta a ela que história era essa, e a mesma responde que quanto mais os seus corpos estiverem separados, mais o coração se distanciaria. Porém, o Prota responde que não deixaria ela, e a pensão também continuaria existindo, pois ele iria dar um jeito de resolver esse problema para ela. E preocupada, Bina pergunta ao Prota, que estava ali todo confiante, se ele realmente estava falando sério, e o mesmo confirma. E após uma longa noite de amor, Jinwoo foi falar com o Uni, que o perguntava se ele realmente tinha certeza de que iria fazer aquilo. O Prota, todo sem jeito, responde que havia dito para Bina não se preocupar e deixar com ele, mas a verdade é que ele não tinha ideia do que iria fazer agora. Mas novamente confiante, Jinwoo diz a Uni que enquanto houver razões para tentar, ele então daria o seu melhor e não desistiria. Jinwoo então agradece a Uni pela ajuda, que responde que agora Bina precisava da ajuda deles, então os mesmos tinham de fazer o possível, afinal eles eram uma família. Logo o Prota aperta os cintos e se ajeita e diz a Uni que ela estava certa e agora ele precisava meter a marcha e resolver logo isso de uma vez. Mais tarde a secretária avisa o pai de Bina, o diretor executivo, que Kim Jinwoo havia chegado, e o mesmo responde que poderia deixar o rapaz entrar. O Prota chega educadamente cumprimentando o velho, que responde de maneira grosseira que Jinwoo poderia pular as apresentações, e completa dizendo que tinha muito trabalho para fazer, então Jinwoo tinha que desembuchar logo de uma vez. Todo educado, o Prota diz que queria conversar a respeito de demolir a pensão e construir um prédio no lugar, e pergunta ao homem se ele poderia repensar naquilo. Porém Chaton responde que tudo que tinha para dizer já havia sido dito, e na verdade não entendia o porquê ficar enchendo o saco por algo que já tinha sido resolvido também. O Prota logo dispara a dizer que sabia que a casa era do velho e ele poderia fazer o que quisesse com ela, mas como inquilino e parte da pensão, ele queria fazer o possível para convencer o velho a não fazer aquilo. Jinwoo então entrega a ele uns documentos onde o mesmo poderia encontrar detalhes de todo o levantamento de zonas comerciais, de um motivo de não ser tão bom demolir a pensão, já que não traria a ele nenhum benefício, e diz que devido à localização não é tão próxima do público, por isso seria necessário meios de transporte para chegar até lá, e também não tinha pessoas próximas para ser um lugar sustentável a longo prazo. Logo o pai de Bina diz ao Prota que entendia o que o mesmo queria dizer, mas se isso realmente fosse um prejuízo, então seus funcionários já teriam avisado sobre isso. E de forma grosseira novamente ele continua a dizer que já tinha dito tudo o que precisava dizer, e diz ao Prota que era para sair da sala e não esquecer de fechar a porta. Porém o Prota não faz nenhum movimento sequer, e bravo, o pai de Bina pergunta ao rapaz se o mesmo não havia ouvido que era para sair da sala dele. Jinwoo então responde que tinha apenas mais uma coisa que precisava lhe dizer, e mostra ao pai de Bina algo que tira de seu bolso, dizendo que como o pai da garota, o mesmo sabia o que ela mais amava em todo esse mundo, e diz que a resposta estava em suas mãos. Após isso, o pai de Bina dentro do carro com Jinwoo pergunta ao mesmo por que eles estavam ali, e logo o Prota responde que precisava esclarecer o mal entendido que tiveram antes. O diretor então pergunta que mal entendido, e Jinwoo aponta para uma moça que estava vendendo panfletos ali na rua, e diz que aquela ali era Myung-ji, uma pessoa que passou por muitos problemas da vida e mesmo assim encontrou forças para seguir em frente. E após muita conversa, ele leva o rapaz até a Subin e mostra a garota estudando, dizendo que apesar de que o mesmo pensou que ela não tinha futuro e era desempregada, a real é que ela se esforçava todos os dias para passar no vestibular e nem comia direito para poder estudar por mais tempo. Ele até tenta abrir a boca para dizer ao Prota que quando ele era mais jovem ele também passou por coisas assim, mas a galera fica muito irritada mandando
mandando eles pararem de conversar por ali. Sem graça e envergonhado, já do lado de fora ele diz ao Prota que tinha dado até pra sentir o ódio, e logo mesmo responde que era por conta de estar perto do vestibular, então geral ficava estressadaço. E após muita conversa de novo, o Prota leva o pai de Bina para ver a peça de teatro de Junri. Ao saírem da peça, o Prota pergunta ao rapaz o que o mesmo havia achado da peça, porém o cara fica caladão. Logo ele dispara a dizer que pensou que Junri fosse uma bêbada sem futuro, mas nunca imaginou que ela fosse uma atriz, e completa dizendo que tinha certeza de que Junri ainda seria uma grande atriz reconhecida por literalmente todo o país. Jinru então também diz ao pai de Bina que a mesma era igualzinha a ele, pois começou a trabalhar desde cedo para manter a sua família. O pai dela até resmunga dizendo que ela vivia sozinha e não tinha família, e acima de tudo para Bina a pensão é um lugar precioso, pois foi onde ela viveu momentos bons com sua mãe quando pequena, e que graças a esses momentos que tinham se espalhados pela casa, agora ela poderia continuar crescendo para ser a grande mulher que estava se tornando. Jinru termina dizendo que Bina não estava sozinha e pergunta ao pai dela se ele poderia pelo menos dar um voto de confiança nele. Ao ver a foto da mãe de Bina, o pai dela começa a chorar muito triste e também consegue se lembrar do dia em que ele tirou aquela foto. Mais tarde, lá na pensão, Jinru chega abraçando Bina, dizendo a mesma que não era mais necessário que ela fizesse as malas. Ela, sem entender nada, pergunta ao Prota o que é que ele queria dizer com aquilo, e na mesma hora o maluco responde que eles iriam ficar juntos para todo sempre naquela casa. Ainda sorrindo, Jinru diz que conseguiu convencer o pai dela, deixando a garota assustada, perguntando se ele realmente esteve com o pai dela durante o dia todo e não tinha dito nada para ela. Ela pergunta então ao Prota se o pai dela havia dito algo, e o que ele responde é emocionante: por favor, cuida para sempre da minha Bina. Sem entender nada, Bina então responde ao Prota que na verdade não estava entendendo bulhufas do que estava acontecendo ali, e o Prota diz a ela que tinha permissão de seu pai e que sabia que sua querida Bina continuaria cuidando bem de si mesmo e de todas as pessoas da pensão. E após o Prota contar tudo o que tinha acontecido, Bina o abraça agradecendo ao Prota, e o perguntando como é que ela poderia recompensá-lo por tudo que ele tinha feito por ela. E sorrindo então, o Prota responde que aquele lugar era importante demais para Bina e a pensão era importante para todos eles, e completa dizendo que naquele lugar ele também pôde encontrar uma família incrível e também pôde conhecê-la. Acrescenta dizendo a Bina que amava aquela casa e também amava ela, e após uma longa noite de amor, toda ameaça que havia sobre a pensão finalmente tinha desaparecido. O tempo também passou demais e eles estavam agora em novas fases de suas vidas. Jinru finalmente conseguiu seu tão sonhado emprego de professor em tempo integral, ganhando um valor bacana. Subin agora ocupava o lugar em que Bina se sentava na universidade, e por conta dela, Jinru esteve muito ocupado durante todo esse tempo na universidade. Myongji também estava muito bem, havia se mudado de cidade e às vezes ela ainda ficava uma vez ou outra com o Prota. Junri conseguiu seguir a sua carreira de atriz, e em sua primeira novela ela conseguiu ficar bem popular com uma atuação impressionante e beleza única, e com isso a garota ficava muito ocupada, então ela e Jinru quase não se viam muito, e Bina começou a aproveitar cada momento de sua vida enquanto cuidava da pensão. E no fim até tinha uma nova garota que se mudou para a pensão, Mia Gong, que tinha 25 anos e era enfermeira, e o mais importante, queria fazer parte da família deles, e logo eles viveram felizes para todo sempre na pensão. Agradeço de coração, rapaziada, a todos vocês que acompanharam a história desse garanhão comigo. Muito obrigado mesmo, pessoal, tamo junto e até a próxima.